Hi, hello, how are you? Vamos lá, esse vídeo que eu vou fazer agora é sobre algumas indagações de alunos meus e de algumas colegas também de inglês, que nós resolvemos fazer assim, coletar as perguntas mais relativas ao idioma inglês em sala de aula, quanto à praticidade, quanto à dinâmica de uso e a necessidade. Então é uma indagações, na verdade, muito comuns, né, no meio dos alunos, no meio estudantil, entre os discentes. E eu prometi, né, já há algum tempo esse vídeo aos meus alunos em particular, porque são dúvidas que realmente surgiam em sala e na sala de aula eu explicava muito rapidamente, de repente nem todos entendiam. Então, como agora eu pretendo fazer o vídeo, vou deixar tudo mais explicado para que possam entender. São 4 perguntas e que eu aqui vou reproduzir e explicar uma a uma mais detalhadamente, ok? Então vamos lá. A primeira indagação dos alunos. Professora, inglês é muito difícil, espanhol é mais fácil. Ok, eu concordo com você em um aspecto. Não totalmente nesse aspecto, mas eu concordo com você de alguma forma. Deixa eu mostrar o meu lado agora para ver se você entende. Qual é a nossa língua materna, minha e a sua? A língua portuguesa? Ok. O espanhol e o português têm a mesma raiz de língua. Se você nunca ouviu falar nisso, existem raízes, né? Por exemplo, o inglês e o alemão têm uma raiz. O português e o espanhol têm outra raiz de língua. A raiz do português e do espanhol é o latim. Já ouviu falar na língua latina? Pois é, essa é a raiz do português e do espanhol. Por isso, o português e o espanhol se parecem, e aí dá essa aparência de que é o espanhol, no caso, que não é a nossa língua materna, mas que é mais fácil para nós, para entender do que o inglês, já que realmente o inglês tem uma outra raiz. Deu para entender a situação? Por que o espanhol e o português tem uma semelhança e por que parece que é mais fácil do que o inglês? Porque ele tem, né, essas duas línguas, o espanhol e o português têm a mesma raiz, que é o latim. Ok? Deu para entender isso? Beleza. A segunda questão que os alunos sempre levantam é a seguinte: professora, eu não sei nem o português, quanto mais o inglês. Vamos lá, vou explicar também o que acontece aqui para chegar, porque essas frases elas têm um fundo, né? As pessoas não falam à toa, tem um fundo. Por que disse que não sabe nem o português, quanto mais o inglês? Bom, de novo, língua materna, qual é? Língua portuguesa, português. Língua de aprendizado, nova, língua inglesa, inglês. Ok. Pergunto eu, você sabe tudo vocabulário, em termos de vocabulário? Só vou ficar em termos de vocabulário. Você, aluno, aluna, você sabe tudo? Quando você lê um texto lá, de repente, você sabe o significado de todas as palavras? Sim ou não? Não. Com certeza que não, é a sua resposta, né? Então,
acontece? Porque a gente não sabe tudo mesmo. Então, isso acontece com o inglês também, né? Se você está vendo um texto lá, você pode saber uma ou duas ou três ou quatro palavras, mas você não sabe tudo. Isso acontece com o português. Você pode saber, de repente, até a maioria. Em português você sabe a maioria, em inglês você sabe a minoria, digamos assim. Mas por que você sabe muitas palavras em português? Porque é a tua língua, você está todo dia falando, ouvindo, então você sabe mais português do que inglês. Mas mesmo assim você diz que você não sabe nem o português, quanto mais o inglês. Eu concordo, você não sabe realmente tudo do português. Nem eu sei, eu sou professora já há um bom tempo. Então, eu sou professora de português e inglês, dou aula de inglês. Eu não sei tudo dessas línguas. Eu tenho que recorrer a dicionário. Voltando, falando em termos de vocabulário, tá? Palavras. Eu tenho que recorrer a dicionário para me ajudar. Saber o significado de alguma palavra que eu não sei. Por que eu não sei? Porque não é uma palavra, de repente, que esteja no meu ativo, não esteja no meu vocabulário constante de uso da língua. Então, por isso eu não sei, ela fica lá, guardadinha. Mas, de repente, eu até sei, mas ela não tá no meu, sabe, não vem rápido na memória. Isso acontece com o português, que é a minha língua materna. E, obviamente, com o inglês, que não é a minha língua materna. Então, isso daí não é isso aí não justifica você não saber, por não ser a sua língua. Quer dizer, eu sei menos inglês porque não é a minha língua materna, eu sei mais. Não, é porque não tem um estudo daquilo, você não está em contato constante com aquilo, no caso o inglês, que não é a sua língua materna. Então, deu para ter uma ideia, assim, a questão de não saber? Você sabe, só que você precisa, de repente, uma ou outra palavra, você precisa ir à fonte, pesquisar em dicionário para saber o significado. Não é que você não saiba, é porque não está naquele seu vocabulário ativo de uso da língua. Então, por isso fica lá, guardadinha, lá na sua memória, em algum lugarzinho lá. Ok? Isso acontece com o inglês também, sem dúvida nenhuma. Ok? Então, beleza. Terceira indagação é a seguinte: professora, para que aprender inglês se eu sou brasileiro? Repetindo, professora, para que aprender inglês se eu sou brasileiro? Vamos lá, vamos tentar entender isso aí. Aprender inglês se eu sou brasileiro. Você é brasileiro, ok? Você nasceu no Brasil, você é brasileiro, sua língua materna é a língua portuguesa, tá? Você está aprendendo inglês? Por quê? Primeiro que assim, se você ainda estiver em fase escolar, ensino fundamental, ensino médio, você precisa estudar inglês. Inglês é uma disciplina agora obrigatória. Agora não, já há algum tempo, alguns anos atrás começou lá e ela se tornou uma língua obrigatória nas escolas, desde o ensino fundamental até o ensino médio todo. Então, você estuda o inglês, sim. Agora eu quero dizer o seguinte: você é brasileiro e você estuda inglês. Tá. O pra quê tem essa questão aí da obrigatoriedade da língua e tal. A outra questão que se torna interessante, que sai da obrigatoriedade, mas se torna interessante, é como você está vivendo nesse mundo onde nós estamos envolvidos numa rede e conectados nesta rede, onde várias informações nos são passadas, né? E muitas dessas informações estão no idioma inglês. Isso se faz necessário para você não ficar fora dos conhecimentos que estão aparecendo, das informações que estão aparecendo. Então, isso está no universo, em todo o universo aí do mundo, né? Na mídia nós temos isso, no mundo artístico, na música,
nos shoppings, né, nas roupas, nas vestimentas, o inglês está lá presente. Então é bom você dominar aquela língua para você não ficar fora do conhecimento, né? Você precisa, é interessante, eu vou colocar dessa forma, é interessante você saber o idioma para você não ficar um peixe fora d'água, por exemplo. Entendeu? Então, por isso você aprende o inglês, porque o inglês ele está em todas as situações da nossa vida, querendo nós ou não. Então, é interessante sabermos minimamente a língua inglesa para não ficarmos fora do mundo, né? Ok, deu para entender? Beleza. Por último, a última questão que os alunos colocam é a seguinte: professora, para que estudar inglês se eu não vou para os Estados Unidos? Ok, você diz isso agora que você não vai para os Estados Unidos. Você não sabe como é que vai ser a sua vida daqui a 10, 20 anos. Se surgir, por exemplo, uma oportunidade de trabalho para você trabalhar, né, nos Estados Unidos, e você não puder ir porque você não sabe nada de inglês, você vai ficar muito frustrado e triste, com certeza, porque você abandonou o estudo lá atrás, você menosprezou, você não deu importância ao estudo lá atrás, lá no seu colégio, com a sua professora. Então, é importante você minimamente saber o idioma agora, para você no futuro, breve ou não, se surgir uma oportunidade de você ir para os Estados Unidos, você poderá ir sem ter problema de comunicação, porque você sabe minimamente o idioma. Então deu para entender aí as situações que são abordadas por vocês, alunos, alunas, e por tantos alunos e alunas aí pelo mundo, pelo Brasil, que se questionam da importância do idioma, do aprendizado, do ensino e aprendizagem do idioma. É por isso, por essas questões aí que eu levantei e por algumas outras aí que vão surgindo ao longo da vida, que vão se fazendo necessárias, né? Bom, eu espero ter contribuído com esse vídeo para esclarecimento daqueles que estavam com dúvida da importância do idioma inglês na vida, né? E, bom, é isso, ok? Se você gostou desse vídeo, você pode compartilhar, pode deixar o seu like, compartilhar aí com pessoas que você sabe que também têm essas mesmas dúvidas, ok? Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo, see you, bye!